Boa tarde, galera! E aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tudo na paz, tranquilidade. Quarta-feira, já estamos no meio da semana. E eu vim aqui pra gente fazer mais um vídeo, pra gente conversar sobre a minha caixinha de enquete que eu deixei lá no Instagram com o tema sobre decepção. Eu deixei 2 perguntas. Se você já havia se decepcionado com uma pessoa que você confiava muito e se você já havia se decepcionado com você mesmo. E as 2 perguntas foram validadas com respostas de 100% sim. E aí eu resolvi falar um pouco sobre isso. Eu achei um tema legal e eu resolvi falar um pouco sobre isso. O que acontece? A decepção, ela vem através de um sentimento que é gerado no nosso consciente de tristeza, de desapontamento, de desaprovação, despontuação. Isso acontece por quê? Porque quando a gente conversa, quando a gente conhece, quando a gente tá com uma determinada pessoa ali, nos momentos da gente, que a gente confia naquela pessoa para contar os nossos planos, para a gente contar a nossa vida, para a gente se abrir com aquela pessoa, ou a gente conta com aquela pessoa para determinados planos, para alguma coisa, e a pessoa se compromete com você, a gente passa a confiar, certo? E quando essa confiança é quebrada, quando esse vínculo é cortado, a gente tem um enorme desapontamento. A gente fica se questionando por dias. Nossa, mas por que fulano agiu assim comigo? Eu confiei tanto em fulano, em fulana, e a pessoa me decepcionou, a pessoa me deixou na mão, a pessoa desfez tudo aquilo que ela tinha falado que faria. E muitas vezes a gente se culpa. Às vezes pode ser culpa nossa? Pode. Por quê? Porque às vezes a gente está depositando ali naquela pessoa uma determinada confiança, um determinado sentimento que só caberia a nós mesmos, que a gente não deveria depositar em ninguém. Mas, como a gente, a maioria das vezes, tem um coração puro, um coração sincero, e a gente às vezes não vê maldade em algumas pessoas, a gente acaba por confiar, por se entregar, por contar com aquela pessoa. E quando isso acontece, o mundo desmorona na nossa cabeça. Porque você fica pensando, poxa, né? Confiei em fulano, em ciclano, e olha o que aconteceu. E a gente gera uma frustração interna. E isso é muito ruim, porque depois que essa frustração interna é gerada, para a gente voltar a confiar em alguém novamente, é muito complicado. Porque você não consegue mais confiar. Você tem medo de que a outra pessoa que apareceu ali na sua vida, aquela nova amizade que apareceu na sua vida, também vai te decepcionar. Também vai fazer o mesmo que a outra pessoa do passado fez. E muitas vezes não é assim, né, gente? Muitas vezes a gente se fecha, mas ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas que a gente pode contar. São poucas, mas ainda existem. Eu falo isso por experiência própria, em questão de amizade principalmente. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me dei muito bem com todo mundo, sempre gostei de todo mundo, sempre conversei com todo mundo. E lá no passado, quando eu ainda não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu achava que eu podia confiar em todo mundo. Todo mundo era meu amigo, minha amiga, todo mundo ia me ajudar, todo mundo ia estar sempre comigo. Só que com os tombos da vida eu fui vendo que não é assim, que isso não é verdade. Amigos você conta nos dedos, colegas você tem vários. Porque a hora que o bicho pega mesmo, a pessoa cai fora, se não for sua amiga de verdade. E isso acontece muito. E eu aprendi a selecionar as pessoas e a me decepcionar menos, porque a partir do momento que eu aprendi a selecionar as pessoas que entram na minha vida, as pessoas em que eu vou colocar no meu convívio diário, comigo, com meu esposo, com a minha família, dentro da minha casa, eu aprendi a lidar com o que essa pessoa pode me oferecer e com o que ela não pode.
E assim eu evito decepções. É assim que a gente evita decepções, selecionando e tomando muito cuidado. Quando você conhece uma pessoa, de imediato você não vai confiar nela. Você não pode fazer isso, porque o risco de você se decepcionar é maior ainda. Conheça a pessoa, observe as atitudes da pessoa, observe as palavras das pessoas, observe os pensamentos, observe como ela trata as pessoas ao redor dela, para só então você tirar a sua própria conclusão. Será que é uma pessoa bacana para eu trazer para o meu convívio, para a minha vida? Será que é uma pessoa que vai me decepcionar ou uma pessoa que vai ser firmeza? Uma pessoa que vai ser tranquila, uma pessoa que eu posso contar, que eu não vou ter o problema de me decepcionar com ela? É tudo isso que a gente tem que observar. A gente tem que observar as pessoas pelas atitudes delas, pelo que elas fazem com os outros, pelas pessoas que estão ao redor, não só conosco. Porque é muito fácil você avaliar a forma como uma pessoa te trata, mas você já avaliou a forma que ela trata as outras? É a mesma coisa de uma pessoa que se envolve com um cara que trata a mãe mal. O que você espera de um cara desse? Que ele venha te tratar bem? Que você vai casar com ele, ele vai te tratar como uma princesa? Se ele trata a própria mãe dele mal? Ou uma mulher que trata os pais mal, que não gostam dos pais, aí você vai se casar com uma mulher assim, ela vai te tratar sem merecimento. Ela vai te tratar como uma pessoa que não tem valor, porque ela já faz isso com os pais dela e com as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. A maioria das vezes, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que observar, para depois a gente não ter essa decepção e gerar essa decepção em cima de outras pessoas. Ah, mas fulano foi culpado pela minha decepção. Pode ser, porque a gente não pode mudar a atitude e o pensamento de outras pessoas, mas a gente pode mudar o que a gente faz a respeito disso, certo? O que a gente aprende a respeito disso, para não vir a acontecer novamente. Às vezes a gente gera ali uma expectativa na pessoa, porque a gente tá assim tão confiante de que a pessoa é diferente, de que a pessoa é bacana, de que a pessoa é parceira, e no final isso pode se transformar num pesadelo, um balde de água fria na sua cabeça. É isso que acontece, infelizmente. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se policiar para essas coisas virem a acontecer menos na nossa vida, porque já tá tudo tão difícil, né? E a gente ainda manter pessoas assim por perto complica mais ainda. A gente precisa ter uma saúde mental boa. E para a gente ter uma saúde mental boa, a gente precisa ter pessoas boas por perto, porque a energia das pessoas influencia muito no nosso meio, influencia muito na nossa vida. E espero que vocês gostem, que vocês tenham menos decepções na vida de vocês, que vocês tenham mais pessoas com quem contar, mais pessoas bacanas, pessoas fiéis, pessoas de bem, de caráter. E entendam uma coisa, você não pode controlar o que a pessoa vai fazer com você. Às vezes você se pergunta, por que fulano fez assim comigo? Porque é o caráter dele, é o caráter dela. Cada pessoa é moldada por um caráter quando nasce. Às vezes essa pessoa tem um caráter podre, e o seu caráter é tão bom que você confiou. Então não se culpe, tá? Não se culpe, erga a sua cabeça, repense nas pessoas que estão às suas voltas, nas atitudes delas, siga em frente. Sem se culpar, sem se martirizar e sem se sentir humilhada ou humilhado de uma certa forma por isso, pela atitude de uma pessoa que tem um caráter podre. Ok? É isso aí, gente.